Olá, bom dia para você. Se você vai assistir agora comigo, bom dia. Se você vai assistir à tarde, boa tarde. Se você vai assistir à noite, boa noite. E se você está assistindo esse vídeo pela madrugada, Deus é contigo, né? Ore e que Deus responda as suas orações nessa madrugada, esses seus anseios, angústia, que geralmente quem está de madrugada está angustiado. Então, ouça a palavra de Deus nesse momento, Romanos 8. Pegue sua Bíblia, vamos ler juntos. Nós temos um canal no YouTube chamado Ranildes Barros. Você entra nesse canal, esse canal é da leitura da Bíblia. Por que, Ranildes? Ler a Bíblia. Por quê? Um canal da Bíblia. Porque é um canal onde a gente vai ler na íntegra. Muitas das vezes você ouve, tá escrito na Bíblia, aí você diz, será que tá escrito mesmo? Então, nosso canal Ranildes Barros é para você ver que está escrito, porque eu leio aqui e você lê aí e juntos a gente verifica o que Deus quer falar para mim e para você. Estou muito feliz nessa manhã, porque o título de Romanos 8 fala assim, a vida dominada pelo Espírito Santo. Isso é muito importante, gente. Tem muito cristão que se diz cristão, cuja vida não está dominada pelo Espírito Santo. É forte, né? Mas é real e eu preciso falar isso para você, tá? O Espírito Santo nos toca e a gente precisa falar a verdade. Eu sei que existe muito cristão que não está sendo dominado pelo Espírito Santo, certo? Então preste atenção, vamos ler a palavra e aí você tira a sua conclusão, tá, cristão? Se você é dominado pelo Espírito ou não. Ele começa assim, agora Paulo volta ao tema anunciado em Romanos 7,6. O cristão está livre da lei e tem uma nova vida que é dirigida pelo Espírito Santo. Amém? Então, olha o que fica aqui. Vamos começar a leitura. Se você é uma nova criatura, você precisa ser dominado pelo Espírito Santo. Mas isso só acontece se você quiser e der permissão. Então, vamos lá, começando. Romanos 8:1. Agora já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Jesus. Ele já começa assim, dizendo que para você que aceitou Jesus, está unido com Cristo, já não há mais condenação para você. Que é o fato dos pecados serem perdoados. Só através de Jesus, gente. Fora isso, não tem perdão aos nossos pecados. 2. Pois a lei do Espírito de Deus, que nos trouxe vida por estarmos unidos com Cristo Jesus, Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Ou seja, quando você aceita Cristo, começa a caminhar com Cristo, renunciando o seu eu. O que acontece, Ranilde? Você, como ele falou aqui, foi livrado da lei do pecado. Então, seus pecados são perdoados. E da morte. Por que o da morte? Será que o cristão não vai morrer? Vai morrer aqui. Porém, ele vai ressuscitar e ter a vida eterna. É por isso que ele vence também o pecado e a morte. Né? O ato de aceitar a Cristo e caminhar com Cristo. 3. Deus fez o que a lei não pode fazer, porque a natureza humana era fraca. Então, a lei de Cristo faz o que o homem não consegue. Deus condenou o pecado na natureza humana, enviando o seu próprio Filho, que veio na forma de nossa natureza pecaminosa, a fim de acabar com o pecado. Então, Jesus veio como homem para justamente vencer o pecado. E como é que ele venceu, Ranilde? Na cruz. A morte de cruz venceu o pecado. 4. Deus fez isso para que as ordens justas da lei pudessem ser completamente cumpridas por nós, que vivemos de acordo com o Espírito de Deus e não de acordo com a natureza humana. Então, quando você aceitou a Cristo, você precisa ser comandado pelo Espírito Santo, para poder você ter forças para dizer não ao pecado. Amém? 5.
Porque as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana têm a sua mente controlada por essas mesmas naturezas. Então, você que ainda não é cristão, você não entende, mas a sua mente é que comanda o seu proceder. Entendeu? Quando você aceita Cristo, a sua mente tem que ser comandada por quem? Pelo Espírito Santo de Deus. Há uma mudança. Amém? E não é a mesma coisa, gente. A nossa mente, ela só quer coisas erradas. E o Espírito Santo nos dá norte. Amém? Continuando. Mas as que vivem de acordo com o Espírito de Deus têm a sua mente controlada pelo Espírito. Amém. 6. As pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabarão morrendo espiritualmente. Ou seja, além dessa morte aqui, terrena, ela ainda vai morrer eternamente. Ela não vai ressuscitar com Cristo para a vida eterna. Não, vai ter a morte eterna, certo? Aí ele coloca aqui em Romanos 8, versículo 6, tá? As pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana, o seu querer, acabam morrendo espiritualmente, mas as que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus terão a vida eterna e a paz. A paz, a palavra de Deus diz que a paz que Deus nos dá é uma paz que o mundo não nos dá. É algo que você não sabe, pode estar caindo no mundo, cheio de guerra, mas aqui internamente tem a paz de Cristo. Entendeu? Não é essa paz assim de ninguém brigar ao seu redor, não. É uma paz interna. É por isso que o homem não entende. E essa paz interna só Jesus pode nos dar. 7. Por isso as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana se tornam inimigas de Deus, pois não obedecem à lei de Deus e, de fato, não podem obedecer a ela. As pessoas que vivem de acordo com a sua natureza humana não podem agradar a Deus. Não sou eu que estou falando, está escrito na palavra de Deus, que a pessoa que faz aquilo que quer não é amiga de Deus. Não é de Deus. A Bíblia Sagrada fala. Porque ela está controlada pelo eu dela, que são coisas ruins, certo? Não podem agradar, e elas não conseguem agradar a Deus. Se a sua mente não é controlada pelo Espírito Santo, você não consegue agradar a Deus. 9. Você não quer aquilo que eu falei, que você não consegue ver, que é pecado, né? As pessoas dizem, ei, fulano, não faz isso, isso é pecado. Mas você, se a sua mente é controlada por você, pela tua mente humana, não é pecado, não. Você não vê que é pecado. Agora, se você tem a mente de Cristo, você consegue ver. Meu Deus, isso é errado. Entendeu? Porque a consciência do Espírito Santo, ela te alerta. Acende a luz vermelha. Tá errado, tá errado. 9. Vocês, porém, não vivem como manda a natureza humana. Vocês quem? Vocês que já aceitaram a Jesus Cristo. Vocês não vivem pela natureza humana. Amém? Mas como o Espírito de Deus quer, se é que o Espírito de Deus vive realmente em vocês. Né? Se de fato você realmente aceitou Jesus, se realmente você mudou, aí sim o Espírito Santo lhe controla. Mas se foi só um convencimento, que a gente vê isso que acontece, as pessoas são convencidas e não convertidas. Existe uma diferença, né? Que eu já falei também nos outros vídeos que tá lá no YouTube, Ranildes Barros. Se inscreva, diga que gostou, se não gostou, comente, isso é importante, né? Então, lá nos outros vídeos, eu comentei sobre o joio e o trigo. Você que não é cristão aí, que assiste meus vídeos, o que é joio, o que é trigo? Deus compara o joio e o trigo para nós, seres humanos, porque são plantas quase idênticas, são muito parecidas. A diferença é a raiz. Uma é superficial e a outra é mais profunda. O trigo é mais profundo. O joio é superficial. Então, é aquelas pessoas que aceitam a Jesus, mas começa a vir as coisas, é melhor ficar sem Cristo. Eu sofria menos, né?
Acontece isso também porque Deus nos prova. Não pense você que você vai aceitar Jesus, vida boa. Não. Deus vai provar se você realmente está por amor a Ele. E dói, viu? Essa aprovação dói. Mas Deus nos prova. Olha a história de Jó, leia o livro de Jó, né? Vamos continuar. Aí ele fala aqui: mas se Cristo vive em você, então, embora o corpo de vocês vão morrer para... Voltando. Mas se Cristo vive em você, então, embora o corpo de vocês vá morrer por causa do pecado, o Espírito de Deus é vida para vocês, porque vocês foram aceitos por Deus. É o que eu falo para você: se você morrer aqui nessa terra, quando Jesus vir, você vai ressuscitar, né? Então, é isso que ele fala, a vida eterna. E aquele que morreu sem Cristo não vai ressuscitar para a vida eterna. Ele vai ter o quê? A morte eterna, né? Existe dois, a morte eterna e a vida eterna. Ele vai para a morte eterna, que é a segunda morte. 11. Estamos lendo Romanos 8, versículo 11. Acompanhem na sua Bíblia. Se em vocês vive o Espírito daquele que ressuscitou, que é Jesus, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dará também vida ao corpo mortal de vocês, por meio do Espírito Santo que vive em você. Então, a partir do momento que você aceita Cristo, de verdade, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, ele passa a habitar em você. E é ele que faz a mudança. No vestir, no falar, no agir, no pensar. É ele que te dá rumo, né? Então, ele fala isso aqui. Vida é o corpo mortal. Então, é o Espírito Santo que nos faz viver, que começa a habitar em nós, certo? 12. Portanto, meus irmãos, nós temos uma obrigação, que é a de não vivermos de acordo com a nossa natureza humana. Como eu já falei aqui para você que vai assistir o vídeo aí, a nossa natureza humana só quer o que é errado, só quer o que leva à morte, né? Parece que tem um imã para coisas erradas. E aí é o Espírito Santo que faz você ficar alerta e fugir disso. Por isso a liberdade, né? A liberdade de escolha. Sem Jesus você não tem liberdade de escolha. Tudo é certo. As coisas erradas todas são certas. Mas quando você aceita Jesus, o Espírito Santo passa a habitar em você. Aí você coloca um microscópio e começa a ver. Isso aqui é pecado. Isso aqui não é. Meu Deus. Então, sem o Espírito Santo, você não consegue ter essa visão de pecado. Tudo é normal. 12. Estamos lendo Romanos 8, agora versículo 12. Portanto, meus irmãos, nós temos uma obrigação, que é a de não vivermos de acordo com a nossa natureza humana. 13. Porque se vocês viverem de acordo com a natureza humana, vocês morrerão espiritualmente. Mas se pelo Espírito de Deus vocês matarem as suas ações pecaminosas, vocês viverão espiritualmente. Então, precisamos fortalecer nosso espírito, através de oração, jejum e a leitura da Bíblia. 14. Pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Olha só. Porque todo mundo abre a boca. Ai, eu sou filha de Deus. Olha o que Paulo fala na Bíblia. Porque o Espírito que vocês receberam de Deus não torna vocês... 14. Pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, só podemos ser chamados de filho de Deus por adoção. De que pai? Jesus. Amém? 15. Porque o Espírito que vocês receberam de Deus não torna vocês escravos e não faz com que tenham medo, verdade. Pelo contrário, o Espírito torna vocês filhos de Deus. E pelo poder do Espírito, dizemos com fervor a Deus: Pai, meu Pai. Amém. 16. O Espírito de Deus se une com o nosso espírito, amém, para afirmar
que somos filhos de Deus. 17. Nós somos seus filhos e por isso recebemos as bênçãos que Ele guarda para o seu povo. E também receberemos com Cristo aquilo que Deus tem guardado para Ele. Porque se tornamos parte nos sofrimentos de Cristo, também tomaremos parte na sua glória. Amém. A glória futura. Agora Paulo vai falar sobre essa glória futura que está preparado para mim, para você, que já aceitou Jesus, que a sua mente é guiada pelo Espírito Santo. É com você que eu quero falar nesse momento. 18. Eu penso que o que sofremos durante a nossa vida não pode ser comparada de modo nenhum com a glória que nos será revelada no futuro. Então, tudo que você passa aqui não vai chegar aos pés da bênção que está preparada para você futura, na Nova Jerusalém. 19. Romanos 8, 19. Agora, acompanha aí. O universo todo espera com muita impaciência o momento em que Deus vai revelar o que os seus filhos realmente são. 20. Pois o universo se tornou inútil, não pela sua própria vontade, mas porque Deus quis que fosse assim. Porém, existe esta esperança. Um dia, o próprio universo ficará livre do poder destruidor que o mantém escravo e tomará parte na gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Então, esse mundo aqui é acorrentado por tudo que não presta. Mas vai chegar a hora dessa libertação final, que é o dia que Jesus voltar para nos buscar. 22, acompanha aí Romanos 8, 22. Pois sabemos que até agora o universo todo geme e sofre como uma mulher que está em trabalho de parto. 23. E não somente o universo, mas nós que estamos Espírito Santo, mas nós que temos o Espírito Santo como o primeiro presente que recebemos de Deus, nós também gememos dentro de nós mesmos, enquanto esperamos que Deus faça com que sejamos seus filhos e nos liberte completamente. Olha esse detalhe, libertar completamente. Onde o Espírito Santo está, não há mais cadeia de acorrentamento. Se é que de fato você aceitou a Jesus. O Espírito Santo liberta. Aleluia, eu creio. 24. Pois foi por meio da esperança que fomos salvos. Mas se já estamos vendo aquilo que esperamos, então isso não é mais uma esperança. Pois quem é que fica esperando por alguma coisa que está vendo? Não existe isso, né? Porém, se estamos esperando alguma coisa que ainda não podemos ver, que é a volta de Cristo, então esperamos com paciência. Aguarde, né? Tem gente que diz, meu Deus, desde criança, Jesus já estava voltando e até agora nada. Calma. Se Jesus tivesse voltado antes de 47 anos, desde quando eu nasci e tal, uns 46 anos, gente, eu ia pro inferno, eu aceitei com 21. Então, calma, ainda tem gente para ser salva, ainda tem cristão que precisa se reconciliar, ainda tem crente convencido e não convertido, tá assim, ó, cheio de crente orgulhoso. Meu Deus, quando Deus escreve um negócio na Bíblia é porque o negócio é sério. E ele fala do orgulho. Orgulho é algo assim, gente, terrível. É algo que Deus tem me mostrado que muito crente vai para o inferno por ser orgulhoso, não ser humilde, voltar atrás. Eu errei, me perdoe. Eu queria fazer o bem, mas já fiz o mal. Me perdoe. Isso é algo gritante no nosso tempo, algo assim que para mim está muito claro. Isso é terrível. 25.
Romanos 8, 25. Porém, se estamos esperando alguma coisa que ainda não podemos ver, então esperamos com paciência. Se acalme. Jesus está voltando, mas se acalme. Calma. 26. Assim também o Espírito de Deus vem nos ajudar na nossa fraqueza. Olha, você não está só. Deus sabe dos seus limites. Deus sabe das suas dificuldades. Deus é tremendo. Deus sabe aquilo que você dá conta, aquilo que você não dá conta. Saiba disso, está escrito aqui. Aleluia. 25. Porém, se estamos esperando alguma coisa que ainda não podemos ver, então espere com paciência. 26. Assim também o Espírito de Deus vem nos ajudar nas nossas fraquezas, pois não sabemos como devemos orar. Olha só. Mas o Espírito de Deus, com os gemidos que não podem ser explicados por palavras, pede a Deus em nosso favor. Olha que lindo. Eu não sei você, mas já aconteceu comigo de alguns momentos eu não conseguia orar. Eu só chorava. E aí o Espírito Santo traduziu o meu choro para Deus. Olha que lindo. Cristo é maravilhoso. 26. A Deus... E Deus, que vê o que está dentro do seu coração, sabe qual é o pensamento do Espírito. Porque o Espírito pede em favor do povo de Deus e pede de acordo com a vontade de Deus. Que lindo! Pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles a quem Ele chamou de acordo com os seus planos. Olha só, se Cristo lhe chamou e você tem uma aptidão para alguma coisa, Ele te chamou justamente para isso. E aí eu quero deixar para você, aí eu creio nisso, um lembrete. Não diga não para as coisas que você sabe fazer. Porque se Deus chamou, Ele acabou de dizer aqui, de acordo. Deus nos chama de acordo com a necessidade do reino. Aleluia. Se você tem algo que você sabe fazer, Deus te chamou por causa desse algo. Está escrito aqui, Romanos 8, 28. Pois sabemos que todas as coisas trabalham junto para o bem daqueles que amam a Deus. Aqueles a quem Ele chamou. Ele quem? Deus. De acordo com seus planos. Então, Deus tem um plano para você. E aquilo que você sabe fazer, Deus vai usar para benefício do reino de Deus, para que outras vidas sejam alcançadas. Olha que lindo! Que lindo, hein? Romanos, cartas de Paulo, né? 29. Porque aquele que já tinha sido escolhido por Deus, Ele também separou, a fim de se tornar parecidos com seu filho. Ele fez isso para que o filho fosse o primeiro entre muitos irmãos. Assim, Deus chamou os que havia separado. Não somente os chamou, mas também os aceitou. E não somente os aceitou, mas também repartiu a sua glória com eles. Olha, Jesus repartiu a sua glória conosco. Esse trabalho que a gente faz para o reino de Deus, Ele está repartindo conosco essa honra de anunciar que há esperança, que há perdão para os pecados, que há um novo lugar, há um novo céu, há um recomeço, para que a gente passe a andar conforme os planos de Deus lá no Éden, né? Comunhão com Deus. Antes do pecado, eles tinham comunhão com Deus. E Deus quer isso para nós hoje. E Jesus veio para fazer isso ser real para mim e para você. É por isso que Jesus veio e morreu na cruz. Para que nós fôssemos perdoados nossos pecados e nós passamos a ser instrumentos usados para a glória de Deus. Ele repartiu a sua glória comigo e com você. Aleluia. Volte para Jesus se você está afastado. Deus tem um plano na tua vida e Ele te chamou com esse propósito. Então volte para Cristo,
Cristo lhe perdoa. Quantas vezes você estiver aqui errado, Deus lhe perdoa, Jesus lhe perdoa. E Ele quer te usar. Amém? Continuando, Romanos 8, 31. Acompanhe aí na sua Bíblia. Estamos acabando de ler Romanos 8. Daqui a pouco esse vídeo vai estar lá no canal YouTube Ranildes Barros. Se inscreva, dê um like, gostei, não gostei. Aí, escreva, né, um comentário se gostou, se edificou a sua vida, para que a nossa fé seja aumentada, tá bom? Vamos para o 31. Diante de tudo isso, o que mais podemos dizer? Se Deus está do nosso lado, quem poderá nos vencer? Já parou para pensar nesse versículo? Na outra tem uma linguagem que diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então presta atenção, se o dono do mundo, que criou tudo, o criador do universo, está do teu lado, quem é que pode te vencer? Olha que versículo, Romanos 8:31 diz isso. Se Deus está do nosso lado, quem poderá nos vencer? Ninguém, a Bíblia fala, ninguém. 32, porque ele nem mesmo deixou de entregar o próprio Filho, mas o ofereceu por todos nós. Se ele nos deu o seu Filho, será que não nos dará também todas as coisas? Quem acusará aqueles que Deus escolheu? Olha, porque tem gente, né, que a gente aceita Jesus. Tu, que era perdida, fez isso. Tu. Aí olha aqui, que Romanos 8:33 fala, quem acusará aquele que Deus escolheu? Se Deus escolheu perdoar, quem és tu para condenar? Presta atenção, ninguém. Continuando. Quem acusará aqueles que Deus escolheu? Aí a resposta é ninguém. Porque o próprio Deus declara que eles não são culpados. Será que alguém poderá condená-los? Olha a resposta, ninguém. Pois Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem foi ressuscitado e está à direita de Deus, e ele pede a Deus em favor de nós. Tá? Então, se você aceitou Jesus e alguém está jogando na tua cara os teus erros, mande ele ler Romanos, do 33 ao 35, que diz que ninguém pode te julgar, somente porque quem te justifica é o Filho de Deus, Jesus. Aleluia. Aleluia. 35. Então, quem pode nos separar do amor de Cristo? Serão sofrimentos? Serão as dificuldades? Serão as perseguições? A fome? A pobreza? O perigo ou a morte? Será que essas coisas podem nos separar do amor de Deus? 36 diz, como diz as Escrituras Sagradas, por causa de ti estamos em perigo de morte o dia inteiro. Somos tratados como ovelhas que vão para o matadouro. 37. Em todas essas situações temos a vitória completa por meio daquele que nos amou. Jesus lhe dá a vitória sobre tudo isso, morte, angústia, pobreza, tudo. 38. Pois eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem as outras autoridades ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso, por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Aleluia! Olha só que lindo, Romanos 8, Paulo falando ao meu coração, ao teu coração, dizendo que nada pode nos separar do amor de Jesus. E que quando nós aceitamos a Cristo, o Espírito Santo passa a habitar em nós, nós temos como é que fala?
a redenção de tudo. E que ninguém, está escrito aqui na Bíblia Sagrada, a lei eterna, está escrito que ninguém pode nos condenar, porque quem nos justifica é Jesus, o Cordeiro Santo que morreu na cruz, ressuscitou, está à direita de Deus Pai. Oh, glória! Olha que bênção ler a Bíblia, né? Que maravilha! Que certezas que Deus nos dá. A minha oração hoje, por você e por mim, é que a nossa mente seja guiada pelo Espírito Santo de Deus. Não tenha vergonha de pedir perdão. Não tenha vergonha de voltar atrás. Não tenha vergonha de admitir que você é humano e que você erra e que você precisa acertar. Seja humilde e volte para Cristo. Peça perdão para quem tiver que pedir. Volte para fazer parte do corpo de Cristo, sem mácula. E não há pecado nesse mundo que Jesus não perdoe. Amém? Oremos nesse momento por mim e por você. Se você puder fechar o olho, feche. Se não puder, pode ficar de olho aberto, mas concentra, ok? Oremos nesse momento. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado por mais um dia. Obrigado pela leitura da Bíblia Sagrada, Senhor. Essa palavra que é viva, eficaz, que nos ajuda, Senhor, a caminhar, nos dá o norte necessário. Obrigado porque, Senhor, Tu inspiraste pessoas, servos Teus, guiados pelo Espírito Santo para deixar essa palavra para nós, Senhor, para nos ajudar a saber o que é certo e o que é errado, a nos ajudar, Senhor, a ter um parâmetro daquilo que agrada a Deus e aquilo que não agrada. Te agradecemos. Te agradeço em especial, Senhor, pela essa pessoa que está aí do outro lado, pela minha vida também, por um dia ter sido alcançado pelo Teu amor, Senhor. E ter a certeza, Senhor, que eu tenho hoje, Senhor, que a salvação é algo imerecido por nós, Senhor, mas que Tu, por amor a nós, Senhor, nos deste. Nos deste o Teu Filho, limpo, imaculado, sem pecado, para morrer, Deus, no nosso lugar. A cruz do Calvário, Senhor, era o nosso lugar. Aquela morte terrível, a morte de cruz, era a nossa morte, Senhor, mas Tu nos deste a liberdade. Quando aceitamos Jesus, Senhor, o Teu Espírito passa a habitar em nós, Senhor, nós somos justificados, Senhor, de todos os pecados. Louvado seja o Teu nome. Que o meu ouvinte, Senhor, possa entender que o Espírito Santo tem poder para curar, para salvar, para libertar, para perdoar todos os pecados. E, Senhor, eu rogo-Te pelas nossas vidas, por todos os cristãos que vão assistir esse vídeo, Senhor, ser com eles, nos dá força, Senhor, nos dá fome da Tua palavra, nos dá certeza da salvação, nos dá, Senhor, esse sentimento que eu tenho, Senhor, que Tu estás ali presente, que Tu pelejas por mim, que todos os que estão aí, Senhor, possam sentir isso, Senhor, que o Teu Espírito Santo possa ser real na vida do meu irmão. Aqueles que ainda não têm essa experiência, Senhor, que eles possam ter essa experiência e provar dessa paz, Senhor, que excede todo entendimento. Eu Te louvo por me amar. Eu Te louvo pela certeza que eu tenho, Senhor, de que Tu és real. Que Tu estás comigo, Senhor, como acabamos de ler. Que é certo, Senhor, que Tu estás ao meu lado. E que Tu pelejas por mim. E eu Te agradeço por todas as bênçãos, por todas as dificuldades, por esse canal aqui no YouTube, Senhor, no YouTube e no Facebook. Abençoa os Teus servos, alerta, usa a minha boca, Senhor, para falar aquilo que Tu queres. Leva a paz, Senhor, através da Tua leitura. Leva o conforto através da Tua leitura. E que o canal, Senhor, no YouTube possa ser bênção na vida de um cristão. Sei, Senhor, o quanto é difícil ler a Tua palavra, a ter uma constância, Senhor, somos mortais. E o pecado, Senhor, nos faz com que a gente não leia, mas nós precisamos ler. Nós precisamos saber o que é certo e o que é errado. Precisamos saber escolher. E o Teu Espírito Santo nos faz escolher aquilo que é correto. E quando, Senhor, por falha humana caímos, Senhor, nos ajuda a ser humildes. Tira o orgulho do nosso coração, Senhor, para que possamos pedir perdão.
para recomeçar, para fazer aquilo que é correto. Perdoa, Deus, os nossos pecados. Ajuda-nos a continuar até o fim, até que tu venhas. Usa a minha vida, Senhor, para o teu louvor. Usa a vida do teu servo para o teu louvor. Acabamos de ler, Senhor, que tu tens um plano para cada um de nós. E que cada um de nós tem algo para somar no reino. Louvado seja o nome do Senhor. Eis-me aqui. Envia-me a mim. Em nome de Jesus, peço perdão pelos meus pecados, meus erros. E nos ajuda, Senhor, a caminhar rumo aos céus. Em nome de Jesus. Amém. Um beijo no seu coração. Se o Senhor falou no seu coração, volte. Se o Senhor falou no seu coração para pedir perdão para alguém, peça. E deixe Deus te usar. Você faz parte do plano de Deus. Amém? Um beijo e até a próxima. Tchau. Romanos 8 hoje. Tudo de bom. Se inscreva no canal YouTube Rânio de Barro. Dê um like. Até a próxima.